pessoal, que coisa boa a gente contar com as tecnologias, né? E poder estar falando com vocês. Muita saudade, essa ausência eu acho que está abalando a todos nós. O Raul Seixas canta o dia que a Terra parou e ele diz que o padre não estava lá porque não tinha ninguém na igreja. É, o outro trabalhador também não estava, e porque não tinha mais ninguém para ele atender, enfim. E ele, as últimas frases, versos, o professor não estava lá porque também não tinha aluno. Eu acho que ele previu tudo. Esse último verso eu quero dizer para vocês. O aluno está com o professor e o professor está com o aluno. A Terra não parou porque nós estamos aqui, nem no movimento dela e nem na ausência da gente estar junto. Estamos fazendo de tudo. Eu tenho tanta gente me ajudando para chegar nesse momento com vocês, gente. A Kelly, a Roseli, a Cássia, a professora Tereza, num esforço medonho, professor César, para que a gente chegue neste momento. E não foi fácil, mas eu quero conversar com vocês alguma coisa que eu senti nas conversas que nós tivemos via Zap, nas conversas que nós tivemos pelo telefone, por esses meios, eu senti que ainda precisávamos reforçar alguns conceitos daquilo que a gente já viu, né? Vocês já viram, nós já vimos, todas já fizemos um percurso, uma trajetória na questão do currículo, né? E do currículo escolar, sobretudo. Então, nas conversas em sala de aula, nos assuntos levantados, nos conceitos discutidos, e vocês estão me dizendo que está tudo bem, que vocês estão resolvendo as atividades propostas, né? Que currículo é uma disciplina que já está aberta para vocês, o que me folga muito. E nós estamos preparando gestão educacional. Aguardem que a gente vai chegar na gestão educacional, ok? Então vamos falar um pouquinho. Eu quero reforçar para alguns o já estudado, tá bom? E principalmente eu parto do conteúdo discutido pela professora Kátia Smolli, que é uma professora de matemática, como vocês viram, né? Mas também que vem discutindo as reformas de ensino, vem discutindo as propostas curriculares, né? Os guias curriculares desde há muito tempo, desde a década de antes de 80. Então, no período que ela cita da redemocratização, porque aquele currículo anterior a 1980 já não estava servindo. E ela vai mostrando para nós o quê? Que cada currículo, ele sempre vai estar vinculado com a cultura, ele vai estar vinculado com a política, né? Ele está vinculado com o momento histórico e com a vida, fora e dentro da escola. Então, o currículo escolar está impregnado de todas essas influências externas, desde a macrovisão, né? Desde da macroinstância, que é lá o nosso Conselho Nacional, o Ministério da Educação, né? Em nível estadual, o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria de Estado de Educação, até chegar o nível municipal, que são as escolas municipais, os sistemas escolares. De uma forma geral, nós estamos ligados aos preceitos, aos ditames, né, do que todos esses órgãos publicam, organizam, elaboram em termos do currículo. Mas a Kátia chama atenção para uma coisa muito boa mesmo, que eu também sou adepta, e acredito que posso falar pela professora Roseli, que também vai fazer isso com vocês. Eu sou adepta muito dessa ideia da professora Kátia, que vocês ouviram no vídeo,
que é a questão do currículo em ação, o currículo no chão da escola. Não é esse só oficial, prescrito, mas é o do chão da escola. Então, vamos pegar um pouco, pegando um pouco das falas da professora Kátia, eu vou tentar pontuar, né? Tentei pontuar com vocês as ideias que eu considerei assim fundamentais, né? Os marcadores fundamentais da fala dela. Então ela diz, ela começa com uma coisa, também por um começo que eu amo de paixão, para primeiro dizer o que não é. Porque o que não é o que nós estamos acostumados a ver, né? O que não é que a gente está vivendo, muito mais do que é. A escola brasileira ainda vive o currículo que não é. Então vamos lá ver um pouquinho por que ele não é. Ele não é só um conjunto de expectativas de aprendizagem. Então, a cada normativo que vem, que são elaborados, né? Que é elaborado pelo MEC e por essas instâncias todas, eles trazem as expectativas de aprendizagem. As expectativas, por exemplo, nós vamos chegar ainda na Base Nacional Comum Curricular, que a Kátia, quando ela fala, quando ela grava o vídeo dela, ainda ela não havia chegado, né? Mas quando nós chegarmos, nós vamos ver que a intencionalidade, a tônica, a ênfase agora é o desenvolvimento de competências e habilidades. E nós temos que entender por que isso é o elemento central do novo currículo, né? Então vamos voltar um pouquinho. É um conjunto de expectativas, desculpe, de aprendizagem. Então, por exemplo, na década de 80, o que se queria? Um currículo completamente diferente do anterior, opressor, centralizador, né? Fundado e fundamentado nele mesmo, né? E o que propiciou a escola entender que a grade curricular, né, feita nos termos da obediência à legislação, a cada carga horária de cada disciplina. Então, pronto isto, estava pronto o currículo da escola. E ela diz que o currículo não é só a grade. Vejam aí, tá, no PowerPoint, vejam aí então no PowerPoint que ela está mostrando, né? A gente tentou retratar essa ideia que nós temos essa concepção de currículo, de grade curricular já pronta, né? Estudada na escola, organizada na escola, mas pronta. Então, nós temos o espaço fechado da história, o espaço da geografia, da matemática, da língua portuguesa, da biologia, enfim, das disciplinas, mas elas ainda estão, cada uma em seu espaço. O que vem sendo discutido pela gestão democrática da escola e do ensino, né? É uma concepção mais aberta, mais dinâmica e mais real dessa questão do currículo, né? E vem discutindo na interdisciplinaridade também, né? O currículo não é neutro e nem podia ser. Veja bem, se ele é originado, gerado, vamos dizer assim, no seio dos movimentos e momentos históricos, culturais, não é possível que ele seja neutro. Toda a influência, né, da política pública e da política educacional está impregnando e impregnada no currículo. Todo o movimento histórico, toda a trajetória que nós já vivemos na educação, ela está impregnada e impregnando o currículo. Essa é a nova discussão, né? Então, ele não é neutro, como a educação não é neutra, né? É por isso que Paulo Freire já dizia há muito tempo que a educação é um ato político. É nesse sentido, é um ato político, porque nós não estamos, a escola não está numa ilha, a escola não é uma ilha isolada, a escola tem grande parte importante da sociedade ali dentro dela. Quem nós formamos é um cidadão. Nós, formadores, somos cidadãos. Os pais, os trabalhadores da escola,
a equipe que se chama de cogestora hoje, né? O gestor e seus cogestores, o que são? Humanos, né? São pessoas. E cada pessoa tem a sua história, está dentro de uma cultura, né? Dentro de uma concepção, tem uma concepção de mundo, de educação. E as nossas crianças são filhos destas famílias que nós trazemos para a escola, né? Que eles trazem para a escola e entregam com bastante confiança na formação dessa nova geração. Então, o currículo não é só uma grade. E também ela diz no vídeo algo que eu achei muito importante também, que ela sendo um conjunto de expectativas é muito bom. E ela percebe que em toda a experiência dela, ela viu que as expectativas eram ótimas. E ela discute a passagem dessas expectativas do papel para o chão da escola. E quando chega na escola, o currículo passa a ser representado e considerado como uma grade curricular, né, como as disciplinas, o conjunto de disciplinas, né, ele já está reduzindo aquelas expectativas tão amplas. Por exemplo, formar integralmente o educando. Essa é uma expectativa que ainda não se materializou no currículo escolar plenamente, totalmente. Tô bem, Kelly? Tá ótimo. Então tá. Então vamos continuar. Tô com a Kelly aqui, né? Dando sinal, me avisando, porque quando eu atuo na Globo eu sou melhor. Mas como assim? Falando assim com vocês pela primeira vez, eu já tô mais inibidinha, não tô? Então vamos para o segundo slide e, e nós vamos ver o que o currículo é, então. O currículo é uma construção, é uma seleção cultural. Só por aí a escola já precisa começar a entender, né? E a conceber assim. Se ele é uma construção, ele está em movimento. Ele não é um objeto dinâmico, estático, desculpe. Ele é um fenômeno dinâmico. Ele não é nem objeto. Ele é uma ação, né? Então, uma construção, uma seleção cultural. A cada movimento histórico, político, cultural, o que acontece? O currículo vai tomando, né, a feição, ele se conforma, ele se completa, né, se faz neste movimento. Mas por isso ele é um sistema integrado. Ele não se faz só dentro da escola. Quando ele chega na escola, ele chega já com todas as concepções, né, outras concepções, né, para serem discutidas e entendidas e até atendidas pela escola. É por isso, nesse momento que as expectativas tão bem pensadas, né, e colocadas, muitas vezes elas ficam esquecidas. Quando se vai realmente para a ação, para gestão do ensino e da aprendizagem, gestão da escola, isso pode ficar um pouco, as pesquisas têm mostrado que tem ficado um pouco aquém do que nós estamos discutindo. Esse currículo que ela discute, ele há que ser materializado na escola, ele há que ser entendido e vivido na escola. Por isso ele é composto também por todas as funções da escola, né? Quais são as funções da escola? Ora, a escola tem uma função social. A escola não é só o ensino dos conteúdos específicos de cada disciplina. A escola não tem só a especificidade destas disciplinas, destes conteúdos. Ela não sobrevive, não sobrevive só com esse recorte. Então, essa função da escola vai depender de que escola nós estamos falando, de que modalidade, né? Qual é a intencionalidade, os objetivos, né? Então, se é uma escola de educação infantil, se é uma escola de ensino fundamental, se é uma escola de profissionalizante, enfim.
o movimento vivo, ela é um movimento vivo, dinâmico e dialético que gera o currículo em ação. Nós precisamos estar passando agora um novo tempo na educação de construir um currículo e entendê-lo que ele é ampliado, melhorado e elaborado em ação. E isso é lá na escola. Porque a escola tem o currículo oficial, prescrito, mas tem o currículo oculto também, né? E para a gente chegar aí, a Kátia defende, o que eu também concordo, que ele há que ter um projeto de educação. Qual é o projeto de educação de uma escola de educação infantil para a classe trabalhadora, de uma escola privada, de uma escola particular, de uma escola mais distante do centro, dos grandes centros, uma escola que está ocupando espaço nos grandes centros? Qual é aquela cultura? Qual é a vivência daquelas crianças? Qual é o interesse maior de aprendizagem deles? O que eles precisam realmente aprender? Quais habilidades? Quais competências? Esse currículo explícito parece que está pronto, né? E a gente realmente procura desenvolvê-lo. E oculto, né? Qual é o currículo oculto? O currículo oculto está na vida da escola. O currículo oculto está quando a escola entende e acolhe as diferenças, discute as desigualdades sociais, procura conceituar com seus professores a questão no caso das desigualdades, a questão das oportunidades serem iguais, não as pessoas. As condições de aprendizagem serem iguais, não os alunos, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós é uma pessoa única, um sujeito único, né? Com tantas histórias que carregamos já para dentro da escola, né? Com tantas visões diferenciadas. Embora moramos e habitemos o mesmo lugar, a mesma região, mas como pessoa, cada um é um. Outra coisa que a gente tem que entender, gente, é que o currículo é feito por humanos. Falo muito isso na sala de aula para vocês, né? Por humanos e para humanos. Então, nós temos a legislação, nós temos as diretrizes, nós temos a lei de diretrizes e bases, né, as diretrizes curriculares nacionais, a base nacional comum curricular, o referencial para educação infantil e para a educação de jovens e adultos, ou seja, isso está posto, isso já está, nós conhecemos e vamos ter que conhecer melhor, né, para desenvolvê-lo o melhor possível para cada modalidade, para cada grau de ensino que a gente vai trabalhar. Como vocês vão trabalhar com a educação infantil, ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, essa fatia dessa educação básica tão importante, né? Tão importante. E sempre lembrar que se é feito por humanos, são pessoas falíveis. Se é feito para humanos, é feito para pessoas falíveis, né? Então, nós temos que lembrar tudo isso. E eu entendi hoje, nesse primeiro contato nosso, que é uma prova, um primeiro contato, de trazer para vocês esses conceitos e convidá-los a dois momentos. O primeiro, ouvindo esse vídeo, constatar se vocês estão nessa linha de pensamento. E o segundo, quais são as dúvidas ainda que restam para a gente ir para frente, já com outros textos e com outras aulas e com outros propostas de atividades postadas no EVA. Seja como for, mesmo sem vê-los, né? Eu quero dizer para vocês que a gente está caminhando e eu agradeço a Deus, né? Os alunos que eu tenho e os amigos que eu tenho para estar aqui com vocês nesta atividade. Tudo de bom para vocês, estudem bastante, mas também descansem, né? Não se entreguem ao desânimo, que nós estamos juntos e vamos estar sempre. Gosto demais dessa turma, como das outras que eu já trabalhei. E parabéns, porque vocês têm me postado no Zap, desde da representante de sala, Jaine,
como outros também, a satisfação que vocês estão de trabalhar nesse momento, embora tenham expressado até saudades. Pode ter certeza que saudade não tem tamanho da minha parte. Um beijo para todos. Gente, me dei conta que eu encerrei com vocês a conversa e tem uma questão fundamental que ficou para trás. Estou voltando com vocês, né? Para dizer para vocês, né, que o nosso segundo slide aí está dizendo que para chegarmos a uma educação de qualidade, o que define um currículo de qualidade é fundamentalmente a responsabilidade social. E quando a gente fala na responsabilidade social, a gente tem que lembrar de todas as instâncias, né, que estão ligadas com a questão do nosso currículo, né? Então, desde as instâncias macro, né, a meso, que são as instâncias estaduais, né, no nosso caso do Estado de São Paulo, até a instância municipal. E a última instância é a nossa escola, né? Então, quando chega na nossa escola, a gente já tem que estar pensando, refletindo, temos nas nossas no processo de formação continuada na escola, está pensando nessa questão, né? Qual é a nossa responsabilidade social, né? Sobre a questão de estarmos construindo um currículo verdadeiramente de qualidade. Como é que a gente chega aí? Como que tem que ser as nossas HTPs, né? Os horários de trabalho pedagógico, as nossas reflexões, como é que tem que ser os nossos relacionamentos, o relacionamento com a própria disciplina, o domínio dos conteúdos que a gente trabalha, todas essas, que aluno que nós temos, quem é que precisa mais da nossa atenção, quem é que está já num ponto de avanço, de compreensão, qual sala, como é que nós estamos com essa produção, né, com esses resultados, enfim, nós vamos nos valer de avaliação interna, de avaliação externa, né, para poder estar chegando a essa discussão tão ampla, tão grande. E essa responsabilidade social, gente, volta lá na questão da função social da escola. É como Kátia bem coloca, ela dá um exemplo tão contundente, mas é a pura verdade. Quando o pai vai entregar a criança para nós na escola, né, que por opção ou por necessidade de opção daquela escola, ele entrega nas nossas mãos, para ele, nós vamos dizer, olha, a escola tem um parque, como ela diz, né? A escola tem todos os recursos, a escola tem atividades extras, enfim, né? Tem jardins, tem ou não tem, mas ele não vai dizer que se o aluno não aprender, nós vamos entender que o problema está no aluno só, não é? Ou nós vamos não entender, muitas vezes, por que ele não está aprendendo. Por que ele não está aprendendo, né? Vocês lembram da questão que eu contei para vocês, todo mundo sabe, né? Na pedagogia, que dos resultados da procura da minha tese, foi quando eu não entendia que o Jairo escrevia, que eu já contei para vocês, né? Letra por letra, estanque, o E e o U para escrever eu, e ele escrevia oia. E eu entendia que era olha. E como era zona rural, eu entendi que ele falava olha. E foi um drama. E mais tarde deu um bom capítulo da minha tese, né? Que aí eu tenho grande ajuda da professora Cássia, que estava terminando o mestrado dela em linguística, né? E principalmente na questão da alfabetização, da leitura. E aí eu descobri, né? Eu fui estudar logo depois que eu deixei essa escola, para descobrir que o Jairo estava pensando sobre a escrita, produzindo escrita e estava escrevendo o meu eu, porque ele escrevia Odila. Então eu digo para vocês, que escola é essa que vai procurar agora, né, para ensinar essa nova geração,
exercer essa função social e procurar por que o aluno não está aprendendo, qual é a causa, né? Qual é a questão? Por que ele não está entendendo o que eu explico nas aulas? Por que ele não lê? Né? Então, tem tantos fatores, tantos. Não é achar que todo aluno, né, não aprende por outras questões que não dele próprio. Ao contrário, a escola explicar essa função, essa responsabilidade social é explicar, senta aqui, você tem uma parte na aprendizagem. Se você não fizer a sua parte, o professor e a escola vai fazer pouco por você, muito pouco, porque é você nesse processo, você é o sujeito da aprendizagem. É por aí. E também essa responsabilidade social, eu vejo que ela está extremamente vinculada, ou eu a encontro num dos primeiros artigos da Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional, a 9394 de 1996, vocês veem lá o disposto num dos parágrafos que a educação escolar deve integrar-se às práticas sociais e ao mundo do trabalho. O currículo tem que trazer essas práticas sociais para dentro da sala de aula, né? Esse mundo do trabalho tão difícil, tão apertado, principalmente para as escolas públicas, com os alunos que nós vamos trabalhar, né? Oriundos da classe trabalhadora, de pais da classe trabalhadora, né? Da fatia da sociedade que mais precisa da escola, que mais precisa do letramento. Então, essa função social, essa responsabilidade social é nossa. Nos grandes escalões é uma, né? Nos escalões estaduais e nível estadual é uma. Quando chega dentro da escola, ela é nossa nesse sentido, né? Então, procurar a proposta da Kátia, em outras falas, em outras produções dela, também eu sinto uma coerência muito grande com o que eu estudei em interdisciplinaridade. É a mudança do olhar. Que olhar é este? Como é que nós estamos olhando para esse currículo? E para esse aluno? Que olhar? Com que olhar nós olhamos? Nós olhamos para ver ou nós olhamos só para olhar? Olhar e ver tem um pouco de diferença, né? Nós escutamos ou nós ouvimos? A escuta sensível, o olhar atento, né, para cada um. É difícil? Muito difícil. Nas condições que a educação básica brasileira está, muito difícil. Mas isso não nos exime dessa responsabilidade social. Agora sim, por enquanto, um beijo para vocês, tá? Volto mais tarde, um outro dia.